suas Bíblias em Gênesis, capítulo 22, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus: Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Vamos orar. Senhor, precisamos da operação do Senhor, precisamos da ação do Teu Espírito Santo para compreendermos, ó Deus, a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, essa ministração neste momento e a aplicação desse texto, aquela aplicação que somente o Senhor pode dar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos termina dizendo: E os dois continuaram a caminhar juntos. É o texto de uma caminhada, né? Deus pede a Abraão seu próprio filho, o filho que ele amava. Naquela época não era incomum, porque lembrem-se que nós estamos aqui no início da história, ainda não existia o povo de Deus. Abraão tinha sido chamado da idolatria, Deus tinha dito: sai da tua terra, da tua parentela, era para abandonar os seus deuses e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E era uma época em que, entre os povos, havia esse costume dos deuses, que não são deuses, pedirem sacrifícios humanos. E Abraão estava então nesse período, essa época da história, em que ele já tinha ouvido falar disso. E quando Deus lhe pede o filho, foi um baque, porque nunca se ouvira falar do Deus de Israel pedir tamanho sacrifício a alguém. E nesse texto eu gostaria de frisar a ideia de que quando Abraão sai de casa para obedecer a Deus, diz o texto ali no versículo 6, no final: E caminhando os dois juntos. E depois no versículo 8, no final: E os dois continuavam a caminhar juntos. Aqui nós vemos a caminhada de um pai e de um filho, que é o normal, né? Numa família. Há quanto tempo que o Marcos caminha com o Guilherme, não? Já há mais de 20 anos? Mais de 20 anos. É uma longa caminhada. Eu caminho com Israel há 25 anos. Isso, não? É uma longa caminhada. A Elisier caminha com a sua mãe há quantos anos? 15 anos. Dá para ensinar alguma coisa, não é? Será que se aprende alguma coisa nessa caminhada?
Então a vida entre pai e filho, a vida entre mãe e filhos, essa vida familiar é uma vida de caminhada, é uma caminhada juntos, né? E bem representa aqui nesse texto o pai e o filho caminhando, em comunhão, conversando pelo caminho. E nessa caminhada, é uma caminhada em que existem oportunidades. Embora o trajeto aqui de Abraão fosse um trajeto pequeno, mas nós podemos pensar na nossa própria caminhada, como a caminhada da nossa vida junto com os nossos filhos. Porque a caminhada de Abraão era para levar o seu filho até o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E qual é a nossa jornada com os nossos filhos? É a mesma. O pai falhou na sua missão, a mãe falhou na sua missão, se não conseguiu, nessa jornada da vida, levar o seu filho, levar a sua filha ao encontro com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tem muitos que falham, e é triste. Mas qual foi o caminho de Abraão? O que nós podemos aprender nessa caminhada até o Monte Moriá? Essa caminhada de Abraão. A primeira coisa que nós aprendemos é que foi uma caminhada em que Abraão, num primeiro momento, conseguiu apresentar ao seu filho apenas os instrumentos para o holocausto. Porque diz a palavra de Deus no versículo 7, o que diz ali? Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Nós falhamos gravemente quando nós conseguimos fazer com que os nossos filhos vejam a brasa, vejam a lenha, vejam o cutelo, mas não vejam e não chegam a conhecer o Cordeiro. O que é isso? Como é que nós podemos trazer para a nossa época, para nós entendermos isso? Muitas vezes os nossos filhos conhecem os instrumentos, conhecem a igreja, né? Conhecem o teclado, que é para adorar a Deus, conhecem o violão, a guitarra, conhecem a estrutura de culto, sabem muito bem realizar todas essas práticas, mas não conhecem o Cordeiro, não têm intimidade com Jesus, não conhecem Jesus, conhecem os instrumentos de culto, conhecem todos esses mecanismos, muitas vezes até sabem se expressar bem, e tudo está ali, mas aonde está o Cordeiro? É quando o culto está esvaziado da presença do Senhor Jesus, da presença no coração, da presença na intimidade com Deus. Quando nós não conseguimos apresentar o nosso filho ao Senhor Jesus de forma que haja um entrelaçamento tão grande, uma comunicação de vai e vem. Porque o relacionamento sempre tem esses dois lados. Quando você ora, você fala. Mas esse Deus que ouve, Ele também fala ao coração. E quando não se consegue chegar a esse ponto,
de um relacionamento, de intimidade com Deus. Os nossos filhos conhecem o cutelo, a lenha, a brasa. Cadê o cordeiro? Cadê o testemunho do cordeiro na vida? Porque quando conhece o cordeiro, a vida se transforma. Quando conhece o cordeiro, a vida se modifica. Quando conhece o cordeiro, há o perdão dos pecados, há uma nova dimensão, uma nova visão, há um relacionamento que enche o coração e a alma e nos faz nos prostrarmos diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sinto muito, na época em que nós vivemos, que tem muita gente que conhece todos os mecanismos e todos os instrumentos para estar à frente, realizando um culto. Me diga uma coisa, um culto sem o cordeiro é culto? Não. Então você pode cantar, você pode pregar, você pode expressar uma oração, mas sem a presença real do cordeiro. Se você não consegue intimidade com o cordeiro, se você não consegue ver o cordeiro, você ainda não teve aquele encontro transformador. E a sua vida continua na mesma. Você só é um carinha carregando um peso. Porque é interessante que Abraão colocou a lenha nas costas do Isaac, né? Não é isso? É a mesma coisa de eu colocar a lenha nas costas de Israel. Eu digo, Israel, eu estou velho, agora você vai cantar, vai pregar, vai tocar, né? Vai dirigir o culto, vai fazer visita, você conhece tudo o mecanismo, você sabe fazer. E o Israel olha e diz, olha, eu tenho todas essas responsabilidades, mas cadê o cordeiro? Se faltar o cordeiro, faltou tudo. Né? Porque quando falta o cordeiro, todos esses instrumentos culticos vira um espetáculo, um teatro. Abre-se as cortinas, a Bia vem e canta bonito, fica aplaude, né? Mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Isaac falou para o pai, estou vendo a brasa, estou vendo a lenha, estou carregando a lenha, mas ainda não estou vendo o cordeiro. Os pais, né? Nós que somos pais, nós podemos transformar os nossos filhos num tremendo de uns fariseus, né? De uns hipócritas. Se não tivermos a capacidade de apresentar o cordeiro, para que eles possam ser salvos por Jesus Cristo. Nessa caminhada também, que é a caminhada do pai com o filho, é uma caminhada em que você pode apresentar para o seu filho, não apenas os instrumentos culticos, mas você pode apresentar para o seu filho os testemunhos da provisão de Deus. Porque foi o que Abraão fez. Vamos ler ali no versículo 8, olha o que diz. Quando Isaac diz, as brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos.
O que eu vejo aqui quando Abraão fala Deus proverá, é porque Abraão, ele teve profundas experiências com Deus durante a sua caminhada. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, será que depois toda a mudança dele num caminhão e foi peregrinar no deserto? Como é que foi esse negócio? Não tinha como. Ele deixou a maior parte das suas coisas, e deixou e saiu para uma terra que ele não sabia para onde era, apenas seguindo a voz e a orientação de Deus. E ele foi nessa caminhada, debaixo apenas de uma promessa de Deus, porque Deus tinha falado, e durante toda a sua caminhada, o que aconteceu? Deus proveu. Deus lhe deu vitória contra os inimigos no deserto. Deus lhe fez vencer batalhas. Deus lhe proveu o alimento. Deus lhe proveu água nos poços que ele cavou no deserto. Deus lhe deu sustentação. Deus lhe apareceu no caminho. Por isso que ele tinha tanta convicção. Quando ele se despediu dos seus servos, ele falou assim, está ali no versículo 5, olha o que ele disse. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Está no plural, nós voltaremos. Abraão tinha a convicção de que mesmo ele indo e sinceramente desejando obedecer a Deus e com a intenção de oferecer o seu filho em holocausto, mas quando ele se despede dos seus servos, ele diz: nós vamos e voltaremos. Por quê? Porque ele sabia que estava lidando com um Deus provedor. E Abraão apresentou para o seu filho um Deus provedor. Quando a pergunta é feita: cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão diz: Deus proverá, porque ele proveu no deserto, porque ele proveu nas guerras, porque ele proveu nas dificuldades, e não é agora que ele deixará de prover, e porque você mesmo é provisão de Deus, né? O filho era o filho da promessa. Deus tinha dito que ele seria o pai de uma grande nação, e ele tem esse filho na velhice. Como que Deus iria lhe tirar o filho? Seria o filho que lhe daria descendência. Deus proverá. E nós conseguimos levar os nossos filhos até o Cordeiro quando nós temos testemunhos de fé. Quando nós temos na nossa boca a palavra da fé e da certeza de um Deus que se manifesta de fato, de um Deus que não é conversa, de um Deus que não é algo ilusório, de um Deus que não é algo da boca para fora, mas um Deus que proveu para o pai na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, no seu casamento, que abriu portas, que deu sustentação, que lhe concedeu uma casa, que lhe concedeu um emprego, que lhe concedeu a cura. E daí esse pai, durante a caminhada, ele pode dizer: meu filho, não se preocupe, Deus proverá. Mas ai do pai que não consegue falar isso, né? Lá no livro de Hebreus, tem a galeria dos heróis da fé, né? Aquela galeria enorme. Pela fé, alguém fez, lembram? Né? Pela fé, Abraão saiu da sua terra. Pela fé, José. Pela fé, Moisés. Pela fé, né? Tantos testemunhos de fé. E daí no próximo capítulo o escritor, ele diz assim: pois nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem
de testemunhas. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa nuvem de testemunhas são as pessoas que nos dão testemunho do poder e da graça, da misericórdia e da ação de Deus. É você poder olhar para o seu pai e dizer, olha, testemunho vivo de que Deus age. Você olhar para a tua mãe e dizer, olha, esse é testemunho vivo de que Deus age, de que Deus sustenta. A minha mãe, ela sempre conta uma história de uma vez que a gente não tinha em casa nada, né, para comer. E éramos crianças, estava lá minha irmã mais velha, não tinha mistura, né? E de repente bateu lá na porta, daí a minha irmã, ela saiu, e daí, vim trazer a entrega aqui. Ela disse, que entrega? A entrega dos peixes, da sardinha, né? E daí a minha irmã falou, não, mas não é para nós aqui não. Daí disse, sim, é para aquela mulher do casaco vermelho, por sinal ela está hoje de casaco vermelho. Aquela mulher do casaco vermelho encomendou. Daí minha irmã pegou, né? A mulher do casaco vermelho era minha mãe, que ela tinha um casaco vermelho, gostava daquele casaco, vivia com aquele casaco, ela era a mulher do casaco vermelho. E minha irmã preparou então o alimento. Quando a minha mãe chegou, olhou, né? Ué, mas o que é isso? Não, o peixeiro, acho que é peixeiro, veio entregar aqui. Diz que a mulher do casaco vermelho. E a minha mãe falou, não, mas eu não encomendei nada. Daí minha mãe, sempre muito correta, reservou um dinheiro, deixou em casa para, quando o homem percebesse que se enganou, minha irmã pudesse pagar o dito do peixeiro, que nunca apareceu, que a gente não sabe nem se tinha peixaria perto de casa, né? A sustentação. São pequenos testemunhos de como Deus provê, como Deus age, né? Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Esses dias eu estava lembrando que quando eu era adolescente, nós saíamos para fazer serenata, passávamos a noite toda, e daí, mais ou menos lá pelas 6 horas da manhã, terminava a serenata. Naquele tempo podia, hoje em dia é perigoso, né? Mas quando eu era adolescente, a gente podia sair com o violão, daí ia na casa dos membros da igreja, e cantávamos e louvávamos, daí lá no final, mais ou menos uns 10, 15 jovens e adolescentes, daí nós encerrávamos na casa da irmã Irema. Irema não, desculpe. E esqueci o nome dela. Eu morava na frente da igreja, assim. Não é Irema, Irema é a irmã que era daqui, né? Mas é parecido com esse o nome, não lembro mais o nome dela. Daqui a pouco eu lembro. E nós íamos lá, e aquela mulher tinha preparado lá um baita de um café, com aquele bando de adolescentes esfomeados, café com leite, pão com manteiga, bolinho, né? Íamos lá. Só que tem uma coisa. Desculpe. Estou pegando do Israel isso. Aquela mulher, ela não tinha, nem para ela. Ela passava muita dificuldade. O marido dela não contribuía com a casa, e ela tinha uma penca de filhos.
Na verdade, eram 7 filhas. Tinha um menino. Evidente que, se fosse hoje em dia, eu diria, né? Jovens, não vão encerrar a serenata na casa daquela irmã. Mas acho que eu estaria totalmente errado, porque ela era o testemunho de Deus para nós adolescentes, da provisão de Deus, e com tanta alegria ela fazia aquilo, tanta alegria. Ela não tinha, mas o que ela tinha, o que Deus multiplicava ali, ela fazia questão de abençoar aqueles adolescentes. E o testemunho daquela mulher perdura no coração desses adolescentes que hoje estão com a minha idade, até hoje. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O Abraão foi testemunha viva da graça, do poder, da provisão, do amor de Deus para a vida do seu filho. E daí você, pai, está sendo testemunha do quê? Será que o teu filho pode olhar para você e dizer, poxa, eu vejo neste homem a mão de Deus, eu vejo a graça de Deus, eu vejo a provisão de Deus, eu vejo um homem cheio do Espírito Santo, eu vejo um homem cheio de fé. Porque os nossos filhos, eles vão nos imitar na nossa caminhada. Nós somos responsáveis pelo exemplo. E Isaac tinha diante dele alguém que tinha a capacidade de dizer, mesmo no momento mais tenebroso da sua vida, não se preocupe, meu filho, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Nessa caminhada entre pai e filho, também há algo muito difícil que aconteceu, porque Abraão teve que mostrar para Isaac os paradoxos da fé. O que é um paradoxo? É algo que parece ser contraditório, parece que se choca, né? Porque ele estava levando o filho para a morte. Ele estava levando o filho para ser sacrificado. Ele estava levando o filho para um caminho aonde tudo deveria ser colocado no altar. E hoje nós, na nossa caminhada com os nossos filhos, nós estamos longe de fazer isso, de mostrar as contradições aparentes da fé. Porque quando Abraão caminha nessa direção, o próprio Abraão estava sacrificando coisas do seu próprio coração. Porque lá nas suas emoções e no seu sentimento paterno, ele não desejava a morte do filho. Lá na sua racionalidade, ele não podia entender um Deus que pedia o próprio filho. Lá na sua vontade, ele não queria fazer. Ele colocou no altar a sua razão, ele colocou no altar a sua vontade, ele colocou no altar as suas emoções. Ele crucificou a si mesmo.
Ele crucificou o seu ego. Ele disse: Senhor, se o Senhor pediu, é teu, mesmo que doa. E o pai que caminha com o filho, ele tem que fazer o filho entender que para viver tem que morrer. E como é difícil. O apóstolo Paulo ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. Como é que é o resto? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a caminhada. Ou você leva o seu filho para a morte do velho homem e o renascimento do novo homem, ou nessa caminhada que você quer para o seu filho sem a cruz, ele vai para a morte eterna. O pai tem que dizer para o filho: filho, você tem que morrer para que você possa viver. Você tem que morrer para o pecado, para que você possa viver para Cristo. Você tem que morrer para as suas vontades que desagradam a Deus, para que você possa fazer a vontade de Deus. Você tem que morrer para os prazeres dessa vida, para que você tenha prazer nas coisas de Deus. Ou você leva o seu filho para a morte do velho homem, ou você não cumpriu a missão. O que é o batismo? Quando a gente consegue levar os nossos filhos a descerem as águas do batismo, e daí na cerimônia se diz o quê? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E daí ele é sepultado, morreu o velho homem e renasce o novo homem. Olha, se o teu filho não passar por isso, ele está morto eternamente. Ou ele vai para o sacrifício junto com Cristo, tendo a possibilidade de dizer: já estou crucificado com Cristo. Ou ele é um perdido. Esse é um dos paradoxos do novo nascimento. A nova vida só vem depois da morte. Jesus ele fala de outra forma, ele diz assim: se a semente caindo na terra, se ela não morrer, fica ela só, mas se ela morrer, ela brota e produz vida. E o problema nosso é que nós não queremos morrer para o nosso ego. Nós não queremos morrer para os nossos pecados. Nós não queremos morrer para a nossa vontade própria, porque nós não entendemos que a vida verdadeira está em cumprir a vontade de Deus. Jesus ele ainda fala que de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que adianta? Deus nos criou com um propósito, cada um de nós. Deus nos criou, Ele contemplou o nosso nascimento, o nosso primeiro momento no útero materno, e ali Ele colocou em nós aquele DNA da vida que nos leva a caminhar numa determinada direção para cumprir um projeto dele. Quando Deus me viu lá, ele pensou assim: tem um propósito para ele. E daí ele me deu as capacidades para esse propósito. Ele me deu as possibilidades para esse propósito. Será que Deus colocou em mim a possibilidade de ser um cantor de ópera? O que vocês acham?
Não. Então, ele deu pistas do lugar que ele nos quer. Eu sei que eu não nasci para cantar ópera. Mas ele coloca em mim aquilo que ele quer que eu faça. Então, se ele quer que eu seja pastor, ele me dá a possibilidade de falar. Mas se ele chama alguém para ser cantor, ele dá o talento que pode ser desenvolvido, o dom que pode ser desenvolvido naquela área. Se ele quer alguém para administrar, aquela pessoa vê tudo como administração. E fica indignada, né? Quando vê o outro que não tem a menor habilidade para administrar nada, né? Fica indignado. Por quê? Cada um aqui na igreja vê a igreja diferente, sabiam? Você quer descobrir teu dom? Quer descobrir teu talento? É fácil. Aonde você enxergar o defeito, ali está a tua área de atuação. Porque o outro não vê aquilo com a mesma visão que você vê. Então, por exemplo, se você vê, poxa, tem uma área aqui, vamos colocar a área de cuidado dos carentes, tá? Se você tem esse dom, você só vai ver carente na sua frente, você só vai pensar em cesta básica, você só vai pensar em fazer uma oferta para determinado irmão, você só vai pensar nisso, tudo. E daí você vai querer regimentar toda a igreja para fazer só isso. O que nós devemos fazer? A gente tem que falar assim, ó, forme uma equipe e faça. Nós vamos dar apoio. O outro é na área de música, a gente precisa melhorar o louvor, só vai vir louvor, 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 louvor. E a gente diz assim, então, comece um coral, comece, O outro pensa assim, a gente não evangeliza, precisamos evangelizar, precisamos sair. Cada um enxerga a partir do seu talento natural que Deus colocou. Tem irmãs que pensam assim, a gente tem que fazer mais uma festa aqui, para ter muita comida. Normalmente a irmã tem o talento de cozinhar, né? E gosta dessa reunião de confraternização. Deus, Ele nos chama para nós cumprirmos uma missão. Cada um tem um propósito, mas esse propósito só vai ser atingido no dia que você morrer para esse mundo. Sabe por quê? Porque fora da igreja, e se você não nasceu de novo, isso daí não vai estar avivado pelo poder do Espírito Santo, ligado ao corpo. Então você vai gostar dos seus passeios lá fora, você vai gostar das suas confraternizações lá fora, você vai gostar da sua administração lá fora, você vai gostar de cantar lá fora, e não para glorificar a Deus, mas no dia que você morrer para este mundo e renascer para Cristo, você vai usar todas as forças da sua personalidade para adorar a Deus, para servir a Deus, para servir o corpo de Cristo, e esse vai ser o seu maior prazer. Mas enquanto isso não acontecer, você pode fazer o teste também se você nasceu de novo. Você pode perguntar assim, será que eu tenho aquela ânsia de usar o que eu sei, o que eu tenho e o que Deus me deu para o crescimento do corpo? Se você não tem,
dobre os joelhos e pergunte ao Senhor, por que você não está cumprindo o propósito dele no corpo, que é a igreja. Na caminhada de Abraão, ele teve que mostrar para o seu filho os paradoxos da fé. Quer viver, vai ter que morrer. Lá no livro de Hebreus diz que Abraão levou com convicção o seu filho para a morte. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele tinha certeza que Deus o iria ressuscitar. Lá no livro de Hebreus diz, pela fé Abraão entregou seu filho, na certeza de que Deus era poderoso para prover a ressurreição. E nós levamos os nossos filhos a morrer para este mundo porque sabemos que eles vão ressurgir para uma vida que vale a pena. E porque sabemos que se eles não morrerem, não vão ter vida eterna. Sabe, às vezes nós condenamos os nossos filhos ao inferno. Sabe por quê? A gente olha aquele filhinho lá, né? Nossa, que bonitinho! Daí a gente protege-o de todos os jeitos, de todas as formas. Fazemos todas as vontades. E daí quando é hora de ir para a igreja, para a escola dominical, infelizmente nós não temos, mas vamos ter. Amém? Ai não, estou com sono. Eu cansei de fazer isso com a minha mãe. Na hora da escola dominical, eu dormia no sofá na sala, sabe? Nossa casa era bem pequenininha. Eu dormia no sofá. Interessante que o sofá não me cabia já naquele tempo. Ficava meio com os pezão assim por cima. Dormia ali. E daí eu acordava na hora da escola dominical. Acordava assim, porque a escola dominical era, se não me engano, 9h30. Então 9 horas eu estava acordado. Daí sabe o que eu fazia? Eu chegava a roncar fingindo. Estava lá assim, ela não vai vir aqui. Daqui a pouco minha mãe, escola dominical. Eu levantava, eu pensei, meu Deus do céu. Daí era na igreja de Irmãos Menonitas, né? Aqui no Uberaba. Levantava, no meio do caminho meus colegas com aquela bola indo para o campo jogar futebol. Né? E eu indo para a escola dominical. Daí eu chegava... será que eu não posso ir jogar lá com os meus amigos? Hoje é dia do Senhor, é dia de escola dominical. Daí eu ia para a escola dominical e sentava lá e eu tinha um defeito, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade de concentração, sabe? Porque até tenho dificuldade de conversar com as pessoas, porque às vezes eu estou com 3, 4 assuntos, né? Deus já me está me ajudando a policiar isso, que eu pulo muito rápido de um assunto para outro e às vezes isso causa uma certa dificuldade, né? Então eu tento ficar no mesmo assunto, né? Tento ficar no mesmo assunto. E eu tenho uma dificuldade também, às vezes eu interrompo, né? Porque eu penso, eu vou falar um negócio, mas daí as pessoas estão falando sobre outra coisa, então eu tenho que segurar e tal. Então é uma dificuldade pessoal que Deus trabalha em mim. Mas o que acontece? Eu entrava na escola dominical, eu voava, né? A minha mente ia para todos os lados que os irmãos possam imaginar. Tanto que o professor um dia reclamou que eu me distraía muito facilmente. Mas sabe qual é o período que eu mais cresci na minha vida? Em conhecimento bíblico? Na escola bíblica dominical. Agradeço a Deus que colocou na minha mãe a certeza de que aquele moleque não era dono do seu nariz,
Mas ele tinha que se levantar e ir na igreja. Para eu me concentrar nos cultos de domingo à noite, que nós íamos no culto também de domingo à noite, eu pegava um papel, estava no primeiro banco da igreja, aquele molequinho, aqui no Uberaba, e tinha um pastor pregando lá, eu não estava entendendo bolhufa do que ele estava falando, e daí eu pegava uma caneta e eu ia tentar escrever rápido as frases que ele falava no púlpito. Mas cresci no ambiente da igreja. Naquela época eu dizia, quando eu crescer, nunca mais entro numa igreja. Irmãos, não condenem os seus filhos, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, ao inferno, porque você entrega as suas crianças a si mesmo. E a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma é o quê? É a desonra da sua mãe. E é o sofrimento também da sua mãe, do seu pai. Os paradoxos da fé. Às vezes você tem que ser duro. Porque não existe coisa mais importante do que estar na presença de Deus e na casa de Deus. E o seu filho, muito à vontade, para ir para o abismo. Porque o pai que ama, corrige. O pai que ama, conduz. Qual pai aqui levaria o filho para o Monte Moriá para sacrificá-lo em obediência ao Senhor, né? Só que Abraão tinha a convicção de que era para a ressurreição, porque Deus iria levantá-lo. A caminhada também, essa caminhada de Abraão levou o seu filho ao encontro do Cordeiro. Vamos ler para nós encerrarmos, a partir do versículo 10 diz assim. No versículo 9, né? Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. Mas o anjo do Senhor... Lembram que eu falei do anjo do Senhor a semana passada? O anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Hoje nós vivemos na época em que o cordeiro já foi sacrificado no lugar do seu filho. Mas o seu filho precisa conhecer o cordeiro. O cordeiro já foi sacrificado, mas o seu filho precisa conhecer. Porque senão ele vai conhecer a lenha, a brasa, o cutelo, mas vai ser totalmente vazio de um relacionamento com Deus. No final eles partiram juntos para um lugar chamado Berseba, está no versículo 19. Então voltou Abraão e seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Berseba, essa palavra significa poço das 7 ovelhas. 7 o número que é completo, né? O poço do juramento. A partir do momento do cumprimento
da palavra de Deus a Abraão, ele parte para Berseba, que é o lugar do juramento de Deus. O juramento de Deus é irrevogável. Deus, por não poder jurar, porque não existe ninguém acima dele, ele jura por quem? Por ele mesmo. Quando o seu filho tem um encontro com o Cordeiro, Deus jura por si mesmo. A proteção, o cumprimento do propósito de vida, a longevidade, a prosperidade e a bênção. Mas tudo está no encontro com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero perguntar antes para você, se você está conduzindo seu filho, sua filha ao Cordeiro, ou se ela está livre para andar conforme sua própria vontade, ele está livre para andar conforme a sua própria vontade, mesmo que esse caminho livre que ande seja o caminho que conduz à perdição eterna. E você será eternamente responsável por não apresentar o Cordeiro, compromisso com o Cordeiro. Como é que está a sua caminhada com o seu filho, com a sua família? Como está? Se você está falhando nesse aspecto, coloque diante do Senhor nesse momento. E nós vamos orar. Senhor nosso Deus, não temos, nós sabemos, compromisso maior, Senhor, do que levarmos a nossa família, os nossos filhos, ao encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabemos, ó Deus, que nós somos falhos e dependemos do Senhor, mas pedimos que pela misericórdia do Senhor, o Teu Espírito Santo em nós nos ensine a evangelizarmos os nossos filhos, a darmos aos nossos filhos exemplos, ó Deus, da Tua provisão, que nós possamos ter experiência contigo para que possamos falar dessa experiência como testemunhas vivas da Tua graça. Nós te pedimos isso, ó Deus. Abençoe o Teu povo, abençoe, Senhor, a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.